Olá pessoal. Bem, o que a gente precisa agora é ver como todo esse conceito de orientação a objeto fica no código, né? Como é que a gente faz para transformar toda aquela teoria que nós estávamos conversando sobre classes, objetos, como é que isso vai ficar quando a gente passar a codificar. Bem, eu gostaria de representar para vocês aqui, ó, eu tenho aqui uma classe pessoa, certo? Essa classe pessoa, a princípio aqui é algo bem simples, ó. Tem a pessoa, né? Ela tem um nome e tem uma idade, ok? E eu estou colocando aqui também, já para antecipar, né? Que eu vou ter uma subclasse chamada pessoa física e pessoa jurídica, tá? Aí a pessoa física tem CPF e a pessoa jurídica tem CNPJ, tá? E aí, como a gente já viu o conceito de herança, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica são subclasses da classe pessoa, ou seja, pessoa física é uma pessoa e pessoa jurídica também é uma pessoa. Beleza. Vamos implementar essa classe pessoa, tá? Aí olha só, eu já tenho aqui como eu vou fazer a classe pessoa, né? Então, para eu poder codificar, colocar aqui um lado do outro. Okay. Bem, essa é a nossa classe pessoa. E desse lado aqui eu tenho a classe pessoa já implementada. Então veja só como que eu vou criar a classe em Python, tá? Para eu criar uma classe Python, basta usar a palavra reservada class, né? E logo em seguida o nome da classe, tá? Aí para deixar claro, eu criei um arquivo chamado pessoa.py, tá? Dá para observar aqui, né? Pessoa.py. Eu particularmente gosto de ter cada classe em um arquivo isolado, tá? Mas depende de cada programador, tá? Eu acho que fica mais organizado assim, ok? Cada classe fica em um arquivo .py. No entanto, a linguagem permite a gente ter várias classes dentro de um mesmo script, tá? Dentro de um mesmo arquivo .py. Beleza, então eu tenho aqui, ó, classe pessoa, tá? Toda vez que eu tenho uma classe, é importante eu ter o construtor da classe, ok? O que é o construtor de uma classe? O construtor ele é um método especial que vai construir aquele objeto, tá? Então, como o próprio nome dele já diz, né? Ele é um construtor porque ele vai construir o objeto. Então, quando nós formos instanciar um objeto, a gente vai instanciar e criar o objeto a partir desse construtor, tá? Aqui na linguagem Python, o construtor a gente chama ele de init, tá? E reparem bem como é a escrita dele, tá? É underline, underline, init, depois tem underline, underline, ok? Vocês vão perceber que em Python, quando o método começa com dois underline, termina com dois underline, ele é um método especial, tá? Digamos assim, ele tem um método especial. Nesse caso, ele é um método especial. Nesse caso aqui, ele é o construtor, né? Então, por isso ele é um dos métodos especiais. Uma coisa que é importante a gente definir aqui, ó, reparar que eu tenho uma palavra reservada chamada self aqui. Tá? O que é o self? O self, ele, a gente vai sempre estar utilizando essa palavra para referenciar quando a gente quiser dizer que um determinado atributo, um determinado método pertence àquela classe, tá? Vai pertencer ao próprio objeto. Então, quando eu quiser fazer referência à própria classe, né, a ela mesma, então eu chamo self, tá? Eu uso a palavra reservada self para poder trabalhar. Aí veja só, eu tenho aqui no construtor, então, iniciando os parâmetros do construtor. Primeiro começa com self, né, dizendo que é como se ele passasse o próprio objeto para ele mesmo, para a classe, né? Então eu até costumo brincar dizendo que é como se fosse a alma do objeto, né, que eu vou passar aqui. É algo que existe, sempre vai estar lá, mas ninguém vê, né? Então vocês vão perceber que quando a gente for instanciar o objeto, a gente não vai passar esse parâmetro self, né? Então a gente não vai ver ele de fato. Por isso que eu digo que é como se fosse a alma. Então, aí eu tenho aqui, ó, o nome, né? Então aqui é uma variável local, por enquanto, nome, e a idade. Aí eu já estou antecipando aqui, dizendo que o usuário, né, o programador, o usuário que vai estar instanciando essa classe pessoa, o objeto pessoa, quando ele criar
a pessoa, ele pode ou não passar o nome e a idade, tá? Como assim, professor, pode ou não? Eu estou dizendo que ele pode ou não porque eu estou definindo bem aqui, ó, o nome. None para a variável nome e none para a idade. Tá? Então, por eu estar dizendo que, passando o none aqui, o none para ele é como se fosse um vazio. Na verdade é nulo, né? Então, se ele passar o nome, ok, ele vai assumir o nome que o usuário vai passar, que o programador vai definir. Se ele não passar nada, ele vai assumir que é none, tá? Que é nulo. Então ele não vai dar erro nenhum. Tá legal? Então, olha, aqui embaixo, nas linhas 7 e 8, eu tenho aqui, ó, a variável nome, né, que está a mesma do parâmetro. Então, o que o programador definir como nome, ele vai chegar bem aqui. E para que não perdemos, né, para que a gente não se perca o nome que vai ser dado e a idade, então a gente vai precisar atribuir para alguma coisa, né, guardar esses valores em algum local. O local que a gente vai guardar é dentro das variáveis de classe, né, para poder a gente ter como recuperar esses dados depois. Como assim, professor, na variável de classe? Repara só que eu estou usando o self aqui, ó, né? Lembra que eu falei que vamos sempre ter que utilizar o self nos métodos. Então, olha, eu estou passando self, ponto, através desse operador ponto, eu consigo ter acesso ao conteúdo daquele objeto, tá? Nesse caso aqui ainda da classe, né? Então, eu estou referenciando ela mesma. Então, eu estou dizendo que vai ter uma variável nome dela mesma, da própria classe, tá? Por isso self. Então, aqui eu tenho uma variável de classe, tá? Que é o underline, underline nome. Já já eu digo por que 2 underlines. E depois tem um nome que vai vir daqui do parâmetro, né? É a variável local, tá? Então vai ter a variável nome e essa variável nome vai ser armazenada na variável nome da classe, tá? Daqui é self.underline, underline nome, tá bom? É a mesma coisa da idade, ó. Então a idade vai ser especificada aqui, tá? E aí, para não perder a idade, eu vou armazenar aqui na variável idade, só que é a variável da self, né? Da própria classe. Beleza. Feito isso, ó, eu consigo já dizer então que eu posso criar meu objeto pessoa, tá? Eu tenho uma outra classe aqui já pronta, chamada xepessoa. Um outro script, na verdade. Eu criei esse script aqui, pessoal, só para poder criar as instâncias de pessoa, tá? Então, repara só que aqui eu tenho, eu estou chamando a maneira de como nós temos para poder criar um objeto, tá? Aqui em Python é muito simples, ó. Basta eu chamar o nome da classe, aí eu abro e fecho parênteses, que é para indicar, eu poderia fazer assim, por exemplo, como está na linha de baixo, tá? Eu chamo o nome da classe, que eu vou instanciar o objeto, abro e fecho parênteses, tá? E aí eu já estou inicializando a minha classe, instanciando a minha classe, no caso o objeto, né? Esse abre e fecha parênteses é porque eu estou acessando o construtor, que é justamente aquele método init, tá? Então eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou criar aqui um P1 pessoa. Por enquanto eu vou comentar esses caras aqui. E eu quero que vocês vejam o que vai imprimir aqui no P1. Vou executar. Tá. Aí veja só. Aqui na saída, ele mostrou. Vou comentar esse cara aqui também. Ficar mais enxuto. Tá, acho que já tem coisa aí para cá para baixo. Vou comentar também. Pronto, agora sim. Executando novamente. Pronto, agora sim. Ficou bem limpo aqui a saída. Repara só, eu instanciei o meu objeto pessoa, né? Guardei esse objeto pessoa dentro de uma variável chamada P1, tá? Então, aparentemente é algo normal, coisas que a gente já está acostumado a fazer. Só notem uma coisa, tá? Agora que a gente vai estar trabalhando com objetos, com orientação a objetos, nós não vamos chamar de variável, tá? Quando a gente guardar um objeto dentro de uma variável, nós não vamos chamar mais essa variável de variável, tá? Vamos chamar de referência do objeto, ok? Então esse objeto pessoa ele está guardado dentro da referência P1, beleza? Aí olha, repara só que eu guardei aqui dentro da pessoa, né?
dentro da referência P1, ele imprimiu aqui para mim, ó, ele está me mostrando que nós temos aqui a posição dele na memória, está na posição D480, tá? Aqui o final. Então, só por curiosidade, se eu de repente viesse bem aqui, ó, e criasse uma outra variável, vou chamar de P2, uma outra referência, eu vou guardar uma outra pessoa, tá? E eu vou pedir para imprimir, fazer um print dentro do P2. Quero ver o que está guardando. Aparentemente são duas pessoas iguais, né? Porque eu tenho uma pessoa aqui, mesma classe, tudo igual, beleza. Vamos ver o que acontece. Repara que tem uma diferença aí, não tem? Bem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, se melhora. Veja bem. O primeiro objeto que está guardado dentro do P1, ele está numa posição de memória diferente da referência do objeto P2. Agora sim, ó, com o zoom devidamente aplicado, reparem bem, ó, a primeira referência aqui do P1, né, ele tá bem aqui, ó, onde termina com E560. Já o outro, P2, ele já não está no mesmo local, ó. Repara que eu mandei ele imprimir aqui P2 e P1, né? Tá certo. Vai dar só inverter a ordem, mas dá no mesmo. Repara que então esse aqui é o P2, que está no final, né? Aqui está E560 e o outro objeto está no E5C0. Então repara que apesar de ser o mesmo objeto, né? Melhor dizendo, apesar de ser do mesmo tipo de objeto, não são o mesmo objeto, porque eles estão em posição de memória diferente. Isso quer dizer que, apesar de ser do mesmo tipo, pessoa, não é o mesmo objeto, né? Se a gente for testar bem aqui, ó, posso pedir para ele imprimir para a gente o type. Só ver se essa é a função. Ok, a função é type. Veja só. Então bem aqui, ó, eu estou pedindo para ele me mostrar qual é o tipo do P1, né? Então vou botar bem aqui assim, F. Opa. F para ele formatar minha string, tá? Aí aqui eu vou colocar, a gente já sabe que isso aqui ele vai ler como código Python, né? Aí aqui antes eu vou botar assim, P1 é isso aqui. Vou fazer a mesma coisa para o P2. Pedir para ele mostrar para a gente o que é o P2. Que tipo é o P2? P2. Esse cara aqui eu vou botar para imprimir lá em cima. Então, vamos ver agora, vou tirar o zoom. Executando. Agora vamos ver aqui no terminal. Olha só como ficou. Primeiro ele disse que o P1 é da classe pessoa, né? Então ele é do tipo pessoa, certo? O P2 ele também é da classe pessoa. E aí a gente pode ver, ó, que eles estão em posições diferentes da memória, né? E aí isso garante que são objetos diferentes, né? Esse aqui já está agora no 7C-A0 e o outro está no E5, E5C0. Então isso mostra que são objetos diferentes, tá? Então se a gente pegasse aqui, eu tenho aqui um desenho de uma memória, olha só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui o seguinte. Imagina que isso aqui é a minha memória principal, tá? E aí nós temos aqui, ó, imagina que aqui é o endereço de memória que a gente viu agora lá, né? Desse e esse outro aqui também. Então tem aqui o P1 e o P2, pessoa 1 e a pessoa 2. A primeira pessoa eu guardei lá na memória, né? E a segunda pessoa eu guardei aqui na memória também. Então são
do mesmo tipo, ambos são do tipo pessoa, no entanto, são objetos diferentes, né? Porque eles estão em posições diferentes. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso tentar fazer com que o P2 aponte para o mesmo objeto do P1, né? Vamos ver como é que fica lá no código. Basta eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui, agora a gente já sabe onde está o P2, eu vou botar P2 apontando, né, recebendo o mesmo objeto do P1. Aí agora, aqui no final, eu vou mostrar para onde o P2 está apontando. Vou fazer a mesma coisa com o P2 e o P1. Aí vocês vão perceber que agora o P1, né, aponta para um objeto, como esse cara aqui na imagem, e o P2 vai estar apontando para o mesmo objeto, como se fosse essa seta vermelha que eu fiz aqui, né? Tá? Aí vamos ver como ele se comporta. Apertar o zoom. Vamos analisar aqui agora. Veja só. Então, isso aqui foi o nosso código anterior, né? São pessoa, é a pessoa. Tá aqui onde ele está. P2 é a pessoa também. Aqui é o local onde ele está. Aí, a partir de aqui, ó, é a parte que a gente igualou. P2 recebe P1. Então, olha só. O P1, como a gente pode ver aqui, ó, ele está armazenado aqui nessa posição de memória, né? Vamos chamar assim. 7C-A0. Bem aqui, ó. 7C-A0. E aí nós dissemos para o P2 apontar para o mesmo local. Então, tá aqui ele, ó, apontando para o 7C-A0. E o que aconteceu, professor, com esse cara aqui agora? Né? Agora, ele está igual na figura. Ele está sem referência. Não tem nada apontando para ele. E aí, agora, então, ele está à mercê do coletor de lixo, né? Do Garbage Collector. Que é o mesmo conceito do mundo real, né? Ele é como se fosse o carro de lixo que vai, passa lá na tua rua de tempos em tempos, né? Tem uma determinada frequência para ele passar. Então ele vai lá, passa, pega o teu lixo e leva embora, né? É o mesmo conceito aqui do Garbage Collector, tá? Então, esse objeto agora ele não tem mais essa referência, né? Está apontando para um outro objeto. Esse objeto aqui que está na memória principal, riscado aqui de vermelho, ele está sem nenhuma referência. Então, quando o Garbage Collector passar, o coletor de lixo passar, vai perceber que ele não tem referência e vai limpar ele da memória, ok? Beleza, pessoal. Então, no próximo vídeo a gente continua falando, tá, sobre orientação a objeto e a gente vai dar um foco maior em encapsulamento.